Bom, então boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um estudo do NEPGCL com Espiritismo.net. Hoje nós estamos ainda revisando o estudo feito já sobre a Carta aos Gálatas, do capítulo 1 ao 4, né, para retomar aí esse estudo a partir do capítulo 5. Então, nós estamos no capítulo 3, já iniciamos o capítulo 3 na semana passada, e estamos aqui nesse ponto aqui. E os que são pelas obras da lei, estes estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Só lembrando, né, para a gente continuar entendendo melhor aí a fala de Paulo, que quando ele fala ali em obras da lei, ele está se referindo a todas aquelas questões exteriores que eram exigidas pela lei mosaica, que eram exigidas pelos judaizantes, né? Essencialmente os que estavam exigindo dos gentios que estavam se aproximando do cristianismo, né? Ele se refere a todas essas questões exteriores, né? Então, quando ele fala, e os que estão pelas obras da lei, ou seja, os que estão vinculados a todas as questões exteriores, né? Esses estão debaixo de maldição. E ele justifica usando um trecho de Deuteronômio, né, que fala: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Isso está em Deuteronômios, que está: maldito seja aquele que não mantém as palavras da lei, não pondo-as em prática. O texto faz parte de 12 maldições proclamadas pelos levitas, conforme a orientação de Moisés. Segundo o seu entendimento, a lei é moral e o que mais importa nela é a prática da virtude e não o seu caráter legalista. O que importa mais é a parte moral, quando ele fala, a parte do que você trabalha dentro de você, né? Do que as questões exteriores, né? Em outros momentos... espera um pouquinho aí, gente. Eu fiz alguma bobagem aqui. Em outros momentos, o apóstolo nos diz que aquele que não conhece a lei, tudo o que faz é lei. Mas o que conhece a lei e não a pratica é punido pela própria lei. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Quem não conhece a lei, quem não sabe nada de lei nenhuma, não sabe nada das leis mosaicas, tudo que ele faz porque ele acha que está certo. Então, tudo que ele faz é lei para ele. É lei para ele, né? Agora, aquele que conhece a lei e não pratica, é óbvio que ele vai ser punido pela própria lei, tanto na época deles como a nossa época aqui, né? A lei é instrumento disciplinador, instrumento que só podemos abrir mão quando já espontaneamente vivenciamos seu conteúdo moral. Eu não sei se vocês vão se lembrar, a gente trabalhou bastante essa questão quando nós estudamos aí a Carta aos Gálatas, quando ele fala da lei como instrumento disciplinador, né? Então, aquela coisa, enquanto a gente não tem o senso moral bem assentado dentro do nosso coração, né, a gente não deixa de fazer ou faz determinadas coisas porque a lei nos conduz. A lei fica ali como que nos restringindo, né? Eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso eu vou para a cadeia, sei lá, né? Eu não vou fazer isso porque senão eu vou para um umbral, não é? Então, muita gente faz ou deixa de fazer certas coisas porque sabe que está assim, a lei, está dentro da lei. Então, a lei fica como um instrumento disciplinador, ela está disciplinando o nosso comportamento enquanto
a gente realmente não tem todo aquele senso moral dentro de nós, né? Então, portanto, seguindo a leitura aí, portanto, se ainda estamos a ela presos, se o bem que fazemos ainda é por constrangimento, estamos sujeitos às penas por ela prescritas, se assim não procedermos. Não esqueçamos que, segundo a orientação dos espíritos superiores, a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Ela está gravada em nossa consciência. Entretanto, muitas vezes a gente não ouve, não sabe ouvir, a gente não aprendeu ainda a ouvir completamente a nossa consciência, né? No momento que a gente realmente for capaz de ouvir completamente a nossa consciência, nós não vamos mais precisar da lei, porque nós vamos estar agindo sobre todas as questões morais. Tudo estará para nós dentro das leis divinas, né? E se a gente ainda não tem essa capacidade de ouvir completamente a nossa consciência, né? Então, tudo que nós fazemos, tudo entre aspas, né? Muito do que é feito por constrangimento, na verdade, como está ali no terceiro parágrafo, né? A pessoa faz porque, se ela não fizer, ela está sobre as questões da lei, né? Então, enquanto o espírito não atinge uma certa maturidade, a lei é necessária, a lei é um instrumento disciplinador. A gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente, tá? E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. Então, não sei se vocês lembram, semana passada, a gente falou, ele citou Abraão, e ele vai falar de novo de Abraão aqui, né? Porque Abraão seguiu as leis divinas, ou seja, seguiu a vontade de Deus, muito antes da existência dessas leis, né? Essas leis. Então, quando ele fala e que a lei, é que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, é evidente. Ninguém vai se justificar diante de Deus, se tornar um justo, como eles falavam, né? Fazendo todas aquelas coisas exteriores que eram prescritas, vamos dizer assim, na lei mosaica, né? Pois o justo viverá pela fé. O justo, aí lembrando de Abraão, né? Abraão viveu pela fé que ele tinha em Deus, e não pelas questões da lei, né? Então, a lei, aquelas questões morais, aquelas questões exteriores, não é pela fé. Agora, quem pratica essas coisas, por elas viverá, vai viver por aquelas questões todas exteriores, né? Então, aí ele está citando, o justo viverá pela sua fidelidade, ele está citando também o Antigo Testamento. Em muitos momentos ele cita questões, né, do Antigo Testamento. Fazendo várias citações, Paulo prova que tinha muito conhecimento das leis de Moisés e do ensino de Jesus. Só acabar de ler aqui. Tornar-se justo diante de Deus era o objetivo dos judeus. Quando ele diz que o justo vive pela fé, é importante notar que, segundo sua leitura, não basta ter fé, é preciso viver pela fé, dar a vida pela fé. Fala, meu querido. Me parece assim, indo lá atrás, né? Aquele povo não vivia pela fé de Abraão. Abraão tinha fé, bastante, muito. E parece que o povo, de maneira geral, ninguém conseguia ter aquela fé de Abraão. Então, como é que a gente vai controlar isso? Vamos controlar o corpo, né? As atitudes do corpo, aquilo que o corpo faz. E isso vai permanecer durante muito tempo, né? Até chegar Freud, que era também, né? O psiquismo era, a questão justificável era o quê? Era o corpo. Você ir crescendo, evoluindo, a chegar aí o Jung, né? Com a questão já, sem falar espiritualidade, mas
falando na transcendência da alma, né, de nós somos mais do que isso, eles começaram a trabalhar diferente, né, entender que temos que trabalhar o espírito. Mas mesmo assim, a gente continua ainda trabalhando o corpo, né? Ainda continuamos trabalhando o corpo. É o que tem próximo de nós que a gente consegue entender. A linguagem ainda é bem material, né? Não é? Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente, meu querido. Eu me lembro de um texto do Emmanuel, eu não vou lembrar em que livro que está, o título do texto, mas eu me lembro dele falando que chegaremos ao momento onde todo o aço das armas e de todos os instrumentos usados para violência serão transformados em arado, né? Então, vai chegar um momento onde a gente não vai mais precisar da lei, vamos dizer assim, não vai mais trabalhar pelo corpo, como você está falando, pela carne, como fala Paulo, né? Então, é o processo, né? É o processo de toda nossa humanidade, né? É o que a gente está, é para onde a gente tá caminhando, né? Nós mesmos, espíritas, né, que acreditamos, que somos imortais, acreditamos na nossa imortalidade, a gente não vivencia isso ainda. A gente acredita, como acredita em muitas coisas, Exato. mas não vivencia isso. Porque você ser imortal, isso tem uma implicação muito grande em nossas vidas. Você saber que você vai de reencarnação, você tem outras vidas, outras oportunidades, muda a compreensão toda da gente, né? Eu acho que hoje tem uma grande epidemia de infelicidade, porque se a espiritualidade respondeu a Kardec que a fé no futuro, além da consciência tranquila, mas a fé no futuro é que dá. E Jesus veio exatamente criar esperança nessa fé futura. A gente fica infeliz, porque a gente acaba ficando infeliz. Como é que a gente demonstra felicidade? Ansiedade e tudo que a gente está vivendo agora. A gente vive no mundo achando que a gente é daqui, mesmo os espíritas, somos daqui, que a gente precisa segurar, precisa ter ansiedade, poder guardar as coisas. Isso não leva, a gente fica doente. Se nós que temos essa compreensão continuamos assim, e a maioria não tem essa compreensão, né? Muitos têm a compreensão que é imortal, mas vai para algum lugar ser castigado, vai ficar em algum lugar lá. É complicado isso, né? Esse eu acho que é o grande questão que a gente está vivenciando, né? A falta de esperança. Com certeza, e é o que eu acho que é exatamente o que você falou, né? A gente sabe da imortalidade, mas a gente não tem aquela fé forte, vigorosa, né? Que faz a gente mudar o nosso comportamento por conta disso, né? A gente ainda não age dessa maneira, né? Mas continuando mais um pouco aqui, ainda sobre essa questão aqui, né, de a lei não, ninguém se justifica pela fé, né? Vamos lá. Diante de Deus, não é a atitude exterior que conta, mas o que vai na intimidade da alma como sentimento da criatura. Em outras palavras, não basta fazer o bem, o que importa é nos tornarmos bons. Isso é muito importante, né? Pois aquele que faz o bem pode fazer por interesse pessoal, mas o que se tornou bom ou justo faz o bem sempre de forma natural. Porque muita gente faz, por exemplo, caridade porque, eu preciso fazer caridade, porque senão eu vou para um umbral, né? Tem muita gente que faz assim, porque acha que tem que fazer só, mas não porque se tornou bom, como ele fala aqui, não porque aquilo é uma coisa assim que sai espontaneamente dele, né? Essa é a fidelidade que devemos ter aos desígnios divinos, que tem tudo a ver com aquilo que você estava falando, Cleber, ao plano traçado pelo Criador para cada um de nós. Paulo cita outros autores sagrados, mostrando que a lei nos faz escravos e a fé nos liberta pelo próprio entendimento da lei e por sua prática segura e tranquila.
não é ser servil à lei, mas cumpri-la com energia, com alegria, transbordando de satisfação. É quando aquelas coisas saem espontaneamente, sem que a gente tenha que falar, eu tenho que fazer aquilo, né? Não, sai espontaneamente porque faz parte da gente, né? E que é o que vai de encontro com o que você estava falando, né, Kleber? Que a gente ainda não assimilou por completo essa, essa ideia, né? Lenise? Sim, sou eu. Eu estava pensando aqui assim, não basta fazer coisas boas, tem que ser bom. Então, daí eu fico deduzindo assim, que qualquer pessoa pode fazer coisas boas, mas o ser bom está muito distante de muitos de nós ainda, da maioria de nós, porque exige ação interna, né, que seria resumida no que nas coisas invisíveis, que é a fé, que é alegria, alegria de servir, não é isso, Valdete? Então, assim, é preciso realmente a gente cultuar uma coisa interna, e a gente está buscando sempre a verticalidade. Nós fazemos as coisas, mas a maioria das vezes o invisível que está dentro de nós não participa. É o entusiasmo, é a alegria, é a compaixão, é isso, não é? O que eu acredito. Falta muito em nós, né? Falta muito. Com certeza, minha flor, com certeza. Kleber? Isso é importante, né, que você falou, Lili. Agora, será que essa evolução que a gente vai buscar, ela é muito lenta. A gente não consegue entender o que é eternidade, né? A gente é muito limitado pelo tempo e pelo espaço. A gente não consegue pensar nisso. Então, assim, a gente quer que as coisas aconteçam numa encarnação, muitas coisas. Não acontece assim. Às vezes a gente passa uma encarnação ou duas trabalhando determinados sentimentos em nós e ela vai desabrochar em alguma outra. E dá a falsa impressão que foi assim. Pô, não foi. Aquilo vai maturando. É como se tivesse Minha mãe falava do banho-maria, né? É isso? Você vai sendo, aos pouquinhos, você vai trabalhando, trabalhando. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, é como sempre aquela filosofia é o mais difícil. Se a gente começar a fazer pequenos trabalhos, pequenas coisas, a gente vai gostando, vai se tocando, né? Às vezes não bate o sentimento ainda, porque a gente tem ainda muita coisa de objetivo, a gente se agarra, quando a gente está na carne, e isso grandes missionários, como tiveram na carne de imediato, foram traídos por esse movimento, porque o tempo todo 5 sentidos é bombardeando a gente. O imediatismo, isso é normal, o instinto de sobrevivência faz com que a gente preste atenção naquilo que é ameaça ou que é de curto prazo. Isso é normal, a gente tem que entender isso. Aí, aos poucos, a gente vai despertando, bem lentamente. Aí aparece uma vontade de fazer uma coisinha assim, poxa, isso aqui está aqui, eu acho que fulano está precisando disso. Depois eu faço isso, isso não é importante, não é nem grandioso. Isso não vai contribuir em nada. Mas são as pequenas coisas que a gente vai fazendo que, com o tempo, a gente vai se animando, se animando. E daqui a pouco a gente começa com missões maiores, porque aquilo passa a ser um ciclo virtuoso da gente cada vez mais. Nossa, que coisa gostosa. Eu não consigo fazer ainda. Identifica ainda o homem velho aparecendo de vez em quando. Isso vai fazer parte da mudança, lentamente. Em algum momento a gente vai começar a perceber. Aí a gente tem que se estimular. Por isso que os psicólogos, né, falam de comemorar as pequenas vitórias. A gente não faz isso. Pequenas vitórias. Nossa, hoje eu não reclamei dia nenhum. O dia inteiro sem reclamar. Isso é uma vitória. Mas eu não faço mais que a minha obrigação, já que eu estudo há 20, 30 anos. Não, não é isso. É importante cada vitória que a gente consegue na nossa vida. É devagarzinho, bem lentamente, e a hora a gente vai dar um salto maior, volta, às vezes volta de novo, o homem velho aparece de repente, surge do nada. É importante que identifique ele. Olha, veio um homem velho aqui, ó, me atrapalhando. E volta e volta. Falei demais. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando. Tudo bem, querido. Vamos prosseguir aqui, vai, porque senão
Vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição. Isso é muito interessante também. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Olha que coisa interessante que ele fala, né? Paulo faz uma analogia entre a crucificação de Jesus e o texto de Deuteronômio 21, 23, que diz que todo homem culpado, suspenso no madeiro, será um maldito de Deus. Jesus, o Cristo, o governador espiritual do planeta, se sujeitou à lei para nos livrar da maldição, que bem compreendida, é o afastamento do ser do Criador. Jesus veio até nós através do processo de encarnação, se submeteu a todas as necessidades oriundas desse. Mesmo sendo justo por excelência, deixou-se ser amaldiçoado pelos homens, tudo isso para nos remir do pecado. É o que diz Paulo. Todavia, entendamos corretamente o que significa nos remir. Jesus não veio realizar por nenhum de nós, pois nem ele, nem espírito nenhum pode derrogar a lei que não permite transferência de responsabilidades. O que nós desfizemos, cada um de nós terá que refazer de acordo com sua responsabilidade. É da lei que assim seja. O que Jesus fez foi ensinar-nos o caminho para melhor realizarmos, cumprindo, assim, o objetivo da vida. Ele, como Espírito, que já havia reconstruído esse canal com o Pai, podia, por experiência própria já vivida, ensinar-nos como atingir esse ideal. Assim podemos melhor compreender. Cristo nos remiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Ele se submeteu a ser considerado um maldito entre os homens, né? Por quê? Porque ele mostrou que ele estava cumprindo a vontade de Deus, não é? Ele não fugiu de cumprir a vontade de Deus até as últimas consequências, né? Então, ele se sujeitou temporariamente a ser considerado maldito entre os homens, a ser amaldiçoado pelos homens, porque era o que estava escrito, né? Mas não nesse sentido, né? Então, olha, continuando aqui, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios, para que pela fé recebamos o Espírito prometido. Quando ele cita Abraão, né? Na verdade, ele está lembrando o que está na Gênesis, que está aqui embaixo, ó. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Algumas traduções colocam aqui todas as nações da terra, né? Então o leva fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Então, quando ele fala, né, de todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra, né, Paulo lembra isso para especificar, né, para mostrar para eles que, na verdade, a missão dos hebreus não era simplesmente para os gentios, mas era para todas as nações, né? Então, continuando aqui embaixo, a promessa do Senhor a Abraão dizia respeito a toda a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias, ou todas as nações da terra, né? Mas o povo hebreu tomou-a só para si, e achava-se o povo eleito, enquanto que os outros, os gentios, não participavam da bênção. Paulo, que era de origem farisaica, enquanto fariseu, também considerava do mesmo modo. Porém, a partir de sua conversão em Damasco, quando conheceu o Cristo,
compreendeu claramente esse erro de interpretação, pois entendeu o que Jesus dissera quando afirmou não ter vindo derrogar a Torá, mas ampliar o seu entendimento. Desse modo, conclui ele, de forma magistral, essa parte da carta, mostrando-nos que a doutrina do Evangelho pode ser universal, incluía na bênção também os gentios, do mesmo modo que todos os povos futuros que viessem aderir à proposta de renovação pelo Espírito. Hoje, a doutrina espírita nos ajuda a compreender esse universalismo do Cristo. Assim, lembremos do ensino final de Jesus em seus últimos momentos fisicamente entre nós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, mais do que um momento, ele usa, né, o Antigo Testamento para fazer aquele povo entender que eles tinham que acolher os gentios, né? E aqui outra parte, a lei não invalidou a promessa. Vamos direto para os versículos, né? Irmãos, falo como homem, mesmo um testamento humano legitimamente feito, ninguém o pode invalidar nem modificar. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência. Olha que interessante, né? Não diz e aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só, e a tua descendência, que é Cristo. Ai, que interessante, né? Paulo observar assim, esses detalhes que só hoje a gente começa a observar, né? Começa a estudar, né? Ele observa a descendência como singular, né? E não aos descendentes. Vejamos que a Torá fala da promessa, mas termina sem que ela se realize. É que a Torá é apenas a primeira revelação, no seu término espiral, se abre para que o ciclo não se feche e venha a segunda. Em verdade, a promessa se cumprirá com o Cristo. Porém, ainda na época deste, se cumpriu para poucos, pois pelo pouco amadurecimento da humanidade, ele teve que renovar a promessa que seria cumprida posteriormente com o advento do Espírito da Verdade. Então, a promessa de Abraão foi renovada com Cristo e depois foi renovada novamente com o advento do Espírito da Verdade, ou seja, com o Espiritismo, né? Se no plano exterior, esse Paráclito pode ser entendido como o próprio Espiritismo em sua feição consoladora, informadora e formadora de uma nova criatura, eu vejo, se no plano exterior a doutrina espírita pode ser entendida dessa maneira, no plano íntimo é a volta do Cristo em nós, é o resplandecer da luz divina, da luz íntima que temos e que apagou-se através do rompimento da aliança e do afastamento da lei e do Criador. Nós nos afastamos da lei novamente, né? Depois do Cristo, a gente passou, inclusive, por uma inquisição, né? Então, esse Paráclito não tem só essa afeição consoladora, tal, não. Ela é a volta do Cristo em nós, é a renovação da aliança, que foi rompida pelo nosso afastamento da lei de Deus. Paulo era um espírito preparado para exercer a sua missão. Se no princípio ele teve dificuldade de compreendê-la e aceitá-la, quando converteu-se, todo o seu potencial veio à tona, e com o perseverar no caminho do Senhor, foi cada vez melhor compreendendo as verdades imorredoras. É interessante esse negócio aqui. Esse segundo parágrafo, para nos lembrar o seguinte: Paulo, obviamente, foi, no seu planejamento reencarnatório, ele assumiu ali um planejamento com Cristo, obviamente, né? Só que, e aí ele foi preparado para exercer essa função, essa missão, e a gente já comentou sobre isso nas semanas anteriores, né? Porque
Ele foi preparado pela espiritualidade no seguinte sentido, que ele foi conduzido para conhecer os três mundos da época, né, que a gente comentou, o grego, o romano e o hebreu, né? Primeiro ele foi conduzido a conhecer todas essas culturas, toda a filosofia conhecida na época, toda a lei hebraica, né? Mas aí fala que, no princípio, ele teve certa dificuldade de compreender essa missão que ele tinha e de aceitá-la. Mas depois que ele se converteu, depois da passagem ali da entrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele, o potencial dele veio à tona. Então, a gente lembra que a primeira coisa que ele falou foi: que queres que eu faça? Né? A ficha dele caiu na hora, ele viu o quanto ele estava equivocado, né? Mas aqui fala como perseverar no caminho do Senhor, ou seja, veio à tona aquela hora. Ele foi para Damasco, depois que ele se curou da cegueira, ele já quis ir para a sinagoga, foi aquele vexame ali, foi tido como louco, né, como doente, sei lá, né? Mas, aí depois o que aconteceu? Ele ficou 3 anos no deserto com Áquila e Prisca, que foi outra bênção divina no caminho dele, né? Porque eram 2 cristãos que também estudavam o Evangelho, então ele teve esse tempo para se preparar no sentido de realmente assimilar melhor, estudar melhor tudo que ele tinha das anotações de Levi da época que ele tinha recebido, né? Depois ele volta para Jerusalém, vai para a Casa do Caminho, encontra com Simão Pedro, passa lá 15 dias com Simão Pedro, e aí, por orientação de Simão Pedro, ele vai a Tarso, encontrar com a família, tentar se reconciliar com a família não aceita, né? O pai dele não o aceita, mas dá aquela contribuição financeira para ele, que, na verdade, o auxiliou, né? Nos próximos, salvo engano, foram mais 3 anos que ele passa em Tarso como tecelão. Com o dinheirinho que ele recebeu do pai, ele se torna um tecelão ali na cidade, e também era tido meio como um louco, né? Porque abandonou toda aquela carreira grandiosa que ele tinha lá no Sinédrio, todo como doutor da lei e tal, abandonou a família, enfim, era tido como meio que um louco também, né, nesses 3 anos. Para depois Barnabé buscá-lo para realmente começar o trabalho dele, né? Então, sim, ele era um espírito preparado, era um espírito que tinha todo o potencial para ter essa missão. Veio o início, estava complicado a vida dele, ele era um fariseu, né, um doutor da lei, mas depois todo esse processo fez com que ele se tornasse aí o maior divulgador do evangelho, né, mas teve também para ele um processo árduo, doloroso, para ele realmente se transformar nisso, né. Desta forma, ele tinha toda a universalidade de entendimento, e usando da didática aprendida com seu querido mestre, Gamaliel, né, expunha com profundidade, não, desculpa, aprendida com seu querido mestre Jesus, né, expunha com profundidade a verdade a partir de rotinas conhecidas por todos. Assim, ele compara um testamento humano, exarado na forma da lei, o que todos entendiam como pacto proposto por Deus a Abraão e a sua descendência, fazendo compreender-se numa análise minuciosa da Escritura que essa promessa era cumprida em Cristo, pois era o representante maior de toda a descendência humana no orbe que ora estamos vinculados. Lenise? Deu uma passadinha, mas eu acho que eu ainda posso fazer o comentário ainda. Quando Sócrates fala, quando é falado para a gente que conheça-te a ti mesmo, né? Às vezes a gente busca o quê? Que o conhecer a gente mesmo é olhar os nossos defeitos, todas as nossas sombras e tudo mais. E, na realidade,
também é buscar a obra que nós somos, a obra inacabada que nós somos. Então, eu vejo exatamente aqui o potencial do Paulo, que fala que ele tinha, e que nós também o temos, logicamente, não o desenvolvemos e não o preparamos, mas é conhecer a nossa potencialidade, os germes que se encontram em nós de todas as virtudes, não é, Valdete? Isso é, Maravilhoso isso que você falou, querida, maravilhoso. sim, é importante a gente saber disso, né? Com certeza, porque nós somos espíritos com todo o potencial necessário para nos tornarmos um espírito puro, não é isso? Então, a gente está na caminhada para isso, né? Para isso. Vou prosseguir mais um pouco aqui. Ora, eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida o testamento anterior, legitimamente feito por Deus, de modo a tornar nula a promessa. Quando ele fala do testamento feito por Deus é a aliança com Abraão, né? 430 anos depois é o tempo que apareceu. Aí, depois de 430 anos, que foi aparecer a lei, né? Veja aqui, ó, a lei de mosaica, né? Como dissemos, todo o texto da Bíblia judaica foi construído tendo em base a aliança proposta por Deus a Abraão. Paulo nos lembra aqui que uma aliança feita e validada por Deus não pode ser anulada por uma lei meramente humana, mesmo que essa lei seja de grande utilidade para disciplinar um povo rebelde. Os 430 anos citados por Paulo representam o tempo que separa Abraão e os primeiros patriarcas da lei instituída por Moisés. Então, quando ele fala aqui, né, que seja, mesmo que seja a lei, né, mesmo que seja de grande utilidade para disciplinar um povo rebelde, com certeza era, né, porque quando Moisés sai com aquele povo do Egito, aquele povo que passou 400 anos ali sob escravidão, né, passando por injustiça, passando por violência. Esse povo era muito rebelde, não conhecia lei nenhuma, não conhecia regra nenhuma, né? E provavelmente trazia toda essa violência que eles tinham recebido, eles levavam com eles, né? E não tinham noção nenhuma de justiça, porque nunca foram tratados com justiça. Então, realmente era um povo muito rebelde. Então, essa lei vem para disciplinar, como a gente falou, primeiro disciplinar, botar um cabresto ali até que o senso moral possa fazer parte ali da vida, né? Mas prosseguindo aqui um pouco, ó, testamento aqui deve ser entendido como pacto, aliança, contrato. Temos na Bíblia o primeiro testamento e o segundo, velho e o novo, significando a primeira aliança e a segunda aliança, ou a nova aliança, como em alguns lugares dizem, né? A humanidade tem uma aliança coletiva com seu Criador. Porém, é importante perceber, isso vai de encontro com o que a Lenice comentou, porém é importante percebermos que cada um de nós possui também um testamento individual, isto é, um pacto, um contrato, uma aliança feita com Deus. Antes de encarnar, fruto de laboriosa programação, realizamos um contrato a ser cumprido com Deus, que em nosso domínio é a consciência individual que possuímos. Toda vez que afastamos-nos das cláusulas acordadas, a dor, que é o sinal de alerta com o qual o Pai nos lembra da proposta inicial, nos convida a um retorno a um plano de maior espiritualidade. Então, cada um de nós, como a gente falou, tem todo esse potencial para nos tornarmos um espírito puro, né? Então, de alguma forma, nós temos aí um certo contrato com Deus que é, vamos dizer, revalidado a cada encarnação, a cada programação né, reencarnatória, que a gente assume ali alguns compromissos, né? Para cumprirmos, nem sempre conseguimos cumprir, né? Na maioria das vezes não conseguimos cumprir tudo, e por isso retornamos e retornamos, né?
Paulo nos lembra que um testamento legitimado por Deus não pode ser desfeito por poderes ou determinações puramente humanas. Assim, as leis humanas tenham vindas, elas 400 ou 500 anos ou mais, depois do acordo validado por Deus e por nossa consciência, que é Deus em nós, são sempre transitórias. E o que vale mesmo é a satisfação e a alegria de obedecermos às cláusulas originais. Desse modo, reflitamos qual é o testamento de cada um de nós. Ou seja, vamos refletir sobre a nossa proposta aqui para essa encarnação, né? Porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que Deus agraciou a Abraão. Porque durante Abraão não tinha lei ainda. Então, a herança que nos cabe, a herança divina que nos cabe, não é pela lei mosaica, né? Mas é pela promessa, ou seja, pela aliança de Deus com o homem, né? Todos nós, toda a criação, possui uma herança divina. Essa herança é Deus imanente em sua obra. A herança não proveio do que é material, pois é anterior e precedente a tudo o que conhecemos como criação. O espírito vem do espírito, o que é material, da matéria. O humano origina do humano. Através desse raciocínio lógico, Paulo diz: a herança não veio pela lei. Desse modo, Paulo mostra que foi pela fé que a herança se realizou, na medida em que é pela fé que nos realizamos para Deus. Quando depositamos todas as nossas forças no que é puramente transitório, né, no corpo, na carne, o nosso fardo torna-se pesadíssimo, pois é a ilusão que nos dirige, e a ilusão não é boa companheira, pois rotineiramente ela nos dá um tombo, nos deixando seriamente machucados. Lembremos que Jesus nos afirmou ser o seu fardo leve, pois era plenamente espiritual, sem nada de material. A lei é criação humana, é legislação necessária, mas de origem humana, não veio do espírito, mas da corrupção da criatura ao se distanciar do seu Criador. A fé é divina, é sentimento espiritual, é amadurecimento da essência, por isso só ela nos conduz a Deus. Só o que é espiritual é perene por ser divino. Não foi pelas conquistas materiais que Abraão passou para a sua posteridade como patriarca de um povo tão digno, mas pela fé que o motivou a estar sempre atuante em Deus. Trazer todo esse entendimento para o nosso dia a dia é o grande desafio que temos. Porém, desafio que precisa ser compreendido e vencido, pois o reino de Deus é a promessa que necessitamos alcançar e realizar em nós. Tá? Agora ele vai falar aqui do papel da lei. Quem é? Kleber, pode falar, querido. Exatamente esse é o ponto, né? Que Jesus repetia nesse simbolismo do reino de Deus, e tudo ele falava do reino de Deus. Tudo tem que ser feito para nós atingirmos esse reino. Vivermos em sintonia com ele, com a lei de Deus. Então, todo o ensinamento dele era o caminho é esse. Existência de um reino de Deus superior que nós temos que trabalhar, que vale a pena. Né? Aí, quando ele aparece para os discípulos e sendo tocado e tudo mais, ele mostra ali de maneira prática o que é ganhar a imortalidade, né? Ele não falou imortalidade, mas sim, como é que eu adentrei esse reino? Olha só, eu adentrei. Eu estou vivo. Vocês também podem. Né? Não tem nenhum registro sobre essas falas em relação a isso, né? Mas ficou muito claro para os discípulos. Aí eles tiveram uma grande virada de chave, não foi? Passaram a acreditar mais neles. Com certeza, né? Eu também acho que
Se não tivesse a ressurreição, obviamente seria mais difícil para eles e para todos nós, né? Mas a ressurreição fez com que eles, como você falou, virou a chave e deu coragem a todos eles, né? Porque parece que a gente já comentou isso aí em outras ocasiões, que os romanos, por exemplo, tinham um poder sobre os outros, no sentido de assim, não, se você não fizer isso, você vai morrer, né? Se você não fizer o que eu quero, se você não abjurar Jesus, você vai morrer. E se você não fizer todas as coisas que eles exigiam lá, você morre. Era uma arma que eles tinham contra os outros, né? Mas essa arma eles não conseguiam mais usar sobre os discípulos, porque a morte, para eles, virou assim, é uma oportunidade de eu reencontrar com Jesus, né? Eu sei que se eu morrer, eu vou me encontrar com Jesus, então eu vou de boa vontade, né? Então, era um poder que eles perderam, e foi porque é uma força, assim, adquirida pelos discípulos, né? Uma fé que só fazia com que eles quase que desejassem, né? Esse reencontro, né? Bom, reencontrar com Jesus, obviamente, Poxa, que beleza, hein? E aquele momento da cruz, né? Daquele bom ladrão, né? Que a gente ficou tão marcado. Exatamente isso, né? O relato é de que vai encontrar com Jesus. Não daquela forma imediata, como muitos interpretaram, né? Mas vai em algum instante da sua existência. Aquilo também me tocou muito, né? Eu acho que deixou marcado o simbolismo da crucificação, né? Mas como esperança, sobretudo. Jesus, até na hora do desencarne, ele mostrou esperança para todo mundo. Até para aquele bandido lá, né? O bom ladrão, né? Realmente, né? Realmente. Então, vamos lá, seguindo mais um bocadinho aqui, ó. Mais um pedacinho, que agora ele vai falar mais da questão da lei mesmo, né? Por que, então, a lei? Foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência, a quem fora feita a promessa promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então, é quando ele fala aqui, por que então a lei? Né? Ela foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, ou seja, para que se mostrassem para as pessoas o que era uma transgressão e o que não, e o que era adequado, vamos dizer assim. Porque, como a gente comentou anteriormente, né, era um povo muito rebelde, era um povo que estava acostumado só com violência, com injustiça, com escravidão. Então, a lei foi necessária até que viesse a descendência e mostrasse um outro caminho, né? Vamos ler aqui de novo. Esses versículos são de suma importância para a análise da revelação e dos religiosos em seu aspecto mais comum. A lei foi dada por causa das transgressões, ou seja, porque havia transgressões, então tinha que existir ali uma lei para aquelas, para orientar esse povo, né? Aqui podemos diferenciar o material didático, a lei, e a essência da mensagem. Os religiosos, de um modo geral, tendem a valorizar mais o instrumento didático, os cultos, os ritos, os livros, do que a revelação propriamente dita. Não são poucos os que se desarmonizam por meras questões exteriores. Se você só pensar nas questões exteriores, é difícil, né, trabalhar. A lei é importante, mas o seu objetivo é preservar a promessa. Ela é a película exterior que protege a essência que vai no interior. É a casca que preserva a polpa do fruto. É bonito isso aqui, eu achei. Moisés a revelou para proteger o povo hebreu da contaminação pagã, porém, ela tinha um tempo útil. Esse tempo era até que viesse a descendência, que, como já dissemos, era a concretização da promessa através de Jesus o Cristo. Achei interessante essa comparação aqui da lei como uma película exterior que protege a essência, né? Ou seja, é o cabresto, vamos dizer assim, colocado
para que você se conduza dentro da essência e não transgrida, né? E não pule para fora do caminho reto, né? Então, é a casca que protege aí a polpa do fruto. Eu achei interessante essa metáfora, né? Paulo queria mostrar que, enquanto a promessa não tinha se realizado, a lei era de suma importância para dirigir aquele povo rebelde, né? Mas se o Cristo já viera e instrumentalizado a todos para a edificação do reino na intimidade de cada um, para que priorizar o que era simplesmente um acessório? Assim, Paulo conclui ensinando que a lei é material, transitória, enquanto a promessa, que vive pela fé, é espiritual, é imperecível. A lei, inclusive, é transitória. Se você pensar na evolução da humanidade, a lei civil vai se modificando à medida que a humanidade vai tomando outros, vai tendo mais conhecimento, vai se modificando, né? A lei civil vai sendo modificada, né? Há pouco tempo, há relativamente pouco tempo atrás, a escravidão era normal, né? Estava dentro da lei, é isso. E hoje a gente não pode mais admitir isso. Através de excelente didática, mostra ele aos judaizantes religiosos de todos os tempos que o conteúdo é mais importante que a forma, que a música é prioritária em relação à partitura, que o mapa, que é material, não é o território, que é material também, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, a lei é contra as promessas de Deus? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, olha que bonito, comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Devemos entender a lei como aspecto exterior da revelação. Ela contradiz a essência? Não, de forma alguma. Assim, se expressou o apóstolo a definir que a lei, do mesmo modo que a religião, tem sua importância, porém, ela jamais poderá ser tida como o fator principal da revelação em si. Ou seja, precisamos ainda da religião, mas necessitamos muito mais de religiosidade. Isso nos leva a meditar sobre a conquista que realizamos sempre dos valores que formam o nosso patrimônio espiritual. No início, temos que fazer um grande esforço para vencermos os condicionamentos e fixarmos em nós o novo, ou as virtudes agregadas como conquistas efetivas. Tais conquistas se formalizam em nós pela repetição, pela disciplina, pela lei. Na verdade, isso aqui, quando fala aqui, né, no começo, né, no início, a gente tem que fazer um grande esforço para vencermos os condicionamentos e fixarmos em nós o novo, que vem de encontro com o que a Lenise e o Kleber estavam falando no início aí, né, que a gente ainda tem conhecimento, mas a gente ainda não fixou em nós realmente esse conteúdo aí, e a gente vai escorregando de vez em quando, né? A lei não é capaz de comunicar a vida. Os acessórios jamais podem dar por si mesmo a essência. Eles podem até auxiliar a vida a se manifestar, mas jamais esta vem deles. Ou seja, todo aquele condicionamento, aquele cabreço que a gente está falando entre aspas, né, que vai te conduzindo, vai te disciplinando, ele ajuda, ele auxilia você a fazer com que a vida interior sua se manifeste realmente, né? Mas não vem exatamente deles, ela pode auxiliar. A justiça não vem, portanto, das exterioridades. O homem nunca se tornará justo pelas práticas exteriores, mas pela vivência do bem. É o que fará a conexão com a dimensão superior do Criador. É o que a gente fala sempre, é o que vocês estavam falando no início também, né?
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. O que quer dizer isso? A fim de que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem. Quando ele fala a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, porque ela colocou tantas coisas. Se você não lavar a mão antes de comer, é pecado. Se você não fizer um holocausto lá no templo, é pecado. Se você não fizer tal coisa, é pecado, né? Enfim, é preciso conscientizar que somos espíritos decaídos, sujeitos ao pecado. Isto é, desconectados de Deus. E como forma de realizarmos novamente essa conexão, que, em outras palavras, é a realização da promessa em nós, assevera em outro texto. Paulo falando em Coríntios, né? Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Adão foi aquele que não cumpriu a vontade de Deus, né? Não falhou, ou seja, não cumpriu realmente a vontade de Deus. E Cristo foi aquele que cumpriu toda a vontade de Deus até o último momento, até as últimas consequências, né? E então, em Cristo, todos receberão a vida eterna, a imortalidade, né? Deste modo, tudo fica muito claro, tanto para os Gálatas, como para todos nós. Há a necessidade de uma vinculação com os processos materiais. Afinal, estamos na Terra, estamos encarnados, estamos na matéria. Porém, o Espírito só cumprirá integralmente a aliança ao se libertar destes mediante uma desvinculação consciente, através de uma fé operante na dinâmica proposta por Jesus, o Cristo de Deus. Estamos na Terra, precisamos da matéria para comer, vestir, morar, né? Mas existe um bom senso, temos que ter o bom senso de até onde precisamos da matéria, né? E nos desvincular, assim, como ele fala aí, uma desvinculação consciente, né? Fala, meu querido. Aqui a gente está falando, nesse texto, da felicidade, né? Da felicidade do espírito. A lembrar aquela pergunta de novo, né? Sob o ponto de vista material, é a posse do necessário, né? Fala da matéria. E a felicidade do espírito vai ser o quê? Da questão da desvinculação consciente. É a consciência tranquila que está fazendo todos os esforços. E a fé no futuro. Aí tem a fé operante, né? Que é dinâmica, né? Proposta por Jesus e reforçada pela espiritualidade superior. Né? Esse Muito trecho bom. aqui, esse parágrafo está exatamente assim. Muito bom, querido, muito bom mesmo. Não é? Muito bom. A gente vê que as coisas estão numa harmonia, é fantástico isso. Você perceber isso, que existe uma harmonia em tudo que a gente aprende, nos dá assim, um consolo e uma esperança que é fantástico. A certeza que a gente está caminhando no rumo certo. Me empolguei. Que bom que você se empolgou. Estou lutando com o pernilongo que está me atacando aqui, gente. Vamos lá. Prosseguindo aí mais um pouco. Ai, Ele vai falar. Bom, vamos lá. Antes que chegasse a fé, olha que coisa. Nós éramos guardados sob a tutela. Na verdade, ele vai falar a mesma coisa, que é o que ele faz sempre, né? Ele vai repetindo as coisas e acrescentando alguma coisa a mais, né? É a questão da espiral, né? Ele volta no mesmo lugar, mas acrescenta alguma coisa. Então, vai subindo, né? Cada vez que volta no mesmo espaço, no mesmo local, no mesmo assunto, ele acrescenta alguma coisa, né? Então, antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei. Como a gente falou, a lei era para disciplinar aquele povo. Então, éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo,
para que fôssemos justificados pela fé. Quer dizer, a fé nos auxiliou, a lei nos auxiliou, né? Nos guardou sob a sua tutela, vamos dizer assim, né? Foi nos disciplinando a humanidade, né? Até que realmente a gente conseguisse caminhar um pouquinho só sem a ajuda desse cabresto, vamos dizer assim, né? A repetição é ótimo instrumento de didática. Além disso, cada vez que passamos pelo mesmo ponto, vamos aprofundando um pouco mais a lição. A disciplina tem um papel maravilhoso em nossa vida, a nos conduzir para a espontaneidade. No princípio de qualquer etapa de aperfeiçoamento, é necessário que ela atue de fora para dentro, a nos encaminhar nos novos terrenos, sedimentando em nós o que ainda é desconhecido. Convite. Pedro. Você quer falar alguma coisa, Cláudio? Desculpa, tá aberto. Tá. Então, seguindo mais um pouquinho. Explicando isso, Paulo nos diz, antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei. Destaque, a lei representa a disciplina, a fé, a espontaneidade, a ser conquistada com o amadurecimento. A evolução é vontade de Deus que se cumpre sempre. A vontade de Deus que se cumpre sempre é a única grande fatalidade da nossa existência, né? A evolução. Desse modo, é certo que o amadurecimento, que é o dinamizar de potências latentes, irá se revelar. Lembremos, revelar é tirar o véu, ou seja, a virtude já estava lá em potencial. É o que a gente comentou, né? Somos um espírito com todo o potencial para nos tornarmos um espírito puro, né? Então, à medida que a gente vai edificando essa fé dentro de nós, é como revelar, é tirar o véu, ou seja, é mostrar uma coisa que já está lá em potencial, né? A virtude já estava lá em potencial. O que a educação, que é o outro nome de evangelização, faz, é desabrochar algo que já existia. Aprender é recordar, já dizia um sábio da antiguidade. Então, é bonito isso, né? Porque aprender é como que colocar para fora aquilo que temos ali dentro da nossa consciência, né? Hermes? Ok, boa noite a todos. Eu estou só aqui escutando, documentando, como se diz. E você disse agora uma coisa no final, que eu costumo dizer para as pessoas, quando Deus criou os espíritos, Ele criou o espírito completo, com tudo que tem direito. Só que nós, no decorrer das nossas existências, nas sucessivas reencarnações, nós vamos colocando véus em cima desses talentos. Então, há necessidade das reencarnações, para que em cada uma delas a gente retire o véu. A gente não adquire nada de um dia para o outro, cara. Eu digo para as pessoas, pode estar errado, e aí ela está me dizendo aí, essa última parte, você está lendo, também, para mim, está me servindo. A gente já nasce com tudo. Nós é que, usando o nosso livre-arbítrio de maneiras diferentes, velamos, né? Colocamos o véu em cima e com a reencarnação nós vamos depois reaprendendo. Outra coisa, eu estava vindo desde o começo, o Kleber falou sobre o modo do homem velho, do homem novo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa me chamou a atenção de uma coisa que eu estava pensando. A gente estará sempre com o homem velho dentro da gente. Embora nós estejamos procurando criar, não, modificar, né, não é modificar, é transformar no homem novo,
Mas o homem velho, ele vai ficar conosco durante muito tempo, e através do homem velho, a gente vai corrigindo os efeitos para nos tornarmos um homem novo, até que um dia, realmente, nós venhamos a abandonar o homem velho. Mas o homem velho nos acompanha durante muito tempo, porque é através dele que nós vamos corrigir. Outra coisa que eu escutei para completar, que eu estava ouvindo, a Lenise falou, ela comentou alguma coisa do conheça, né? Conheça a ti mesmo, como querendo dizer que é de Sócrates. Eu entendi isso, não é de Sócrates essa frase, né? A gente sabe que essa frase que muitas pessoas colocam na boca de Sócrates, não é de Sócrates, estava escrito no portal de Delfos, na Grécia, e quando perguntaram ao Sócrates se essa frase era dele, ele disse que não. O que ele diz? Só sei que nada sei. Então, se conhece a ti mesmo, parece que não é de Sócrates, está no Delfos, lá na Grécia. É só isso que eu queria colocar. Obrigado, viu? Muito bom, querido, muito bom. Vamos lá. Sendo de Sócrates ou não, é interessante, né? Vamos lá. Chegada, porém, à fé, não estamos mais sob pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. O que é uma conclusão didática do apóstolo é também um alerta, um chamamento de atenção. Quando crianças espirituais, precisamos de um pedagogo ou lei para, através da disciplina, nortear a nossa conduta. Ao tornarmos adultos em matéria de espiritualidade, educados pelo Evangelho, não mais necessitamos da cartilha infantil. O que sabe andar sozinho não mais precisa de guia. O aluno formado dispensa o professor. Dar testemunhos comprometidos com o Evangelho representa formatura na escola da fé. Eu só não concordo muito, porque se o meu professor, meu mestre for Jesus, eu acho que eu não vou dispensá-lo nunca. Portanto, em nossa vida de espírito imortal, existem duas fases distintas. Uma, a que éramos antes de conhecer o Evangelho, e outra que deve ser bem diferente após a compreensão das lições do excelso pastor. A lei antiga diz: não terás outros deuses diante de mim. Jesus ensinou-nos a não sermos escravos dos favores do mundo. Não matarás, repete o texto da primeira aliança. O mestre dos mestres nos orienta a não aniquilarmos a esperança do nosso próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem nada que pertença a ele, insiste a Torá. Jesus amplia ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Essa coisa do não matarás, né? A gente não pode encarar esse não matarás só como a questão de tirar a vida física de uma pessoa, né? Mas quando você, por exemplo, com a maledicência, por exemplo, você pode acabar com o futuro de uma pessoa. Você pode matar o futuro dessa pessoa. Você pode matar a esperança que ela tem de prosperar numa certa profissão, sei lá. Então, esse não matarás não é simplesmente não tirar a vida simplesmente do próximo, né? E, enfim, a gente tem que buscar esses entendimentos maiores aí, né? Tanto do Evangelho, quanto da lei divina mesmo, dos 10 mandamentos que a gente conhece tanto, né? Portanto, se o Evangelho já faz parte de nossas cogitações íntimas, não nos intimidemos, mas realmente não podemos mais ter o comportamento que a grande massa espera de nós. Somos diferentes. Não que sejamos melhores, mas é que Jesus já abriu os nossos olhos para o espírito que somos. Não ao duelo mental, não às competições levianas, não à escravização da estética.
Repitamos com Paulo: vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Portanto, vesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Isso está em Romanos, e ele repete aqui, né, nessa carta: pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Acho tão lindo falar isso, vos vestistes de Cristo. O batismo cristão tinha como significado principal, arrependimento e conversão. Converter-se é transformar-se, mudar de forma de vida. O conhecimento do Evangelho e a sua verdadeira compreensão leva-nos à conversão em nova criatura. Para nós, os espíritas, o batismo representa muito bem o ato de reencarnar. E não tem esse por objetivo o arrependimento do espírito que errou e, consequentemente, sua conversão ao bem? A reencarnação não representa uma nova oportunidade para que você realmente se converta ao bem, não é? Então, a gente pode, como espíritas, nós podemos considerar a reencarnação como um novo batismo, né? Para que venhamos nos vestir de Cristo. Ser batizado em Cristo transcende o ato de reencarnar-se por lei. E todos o encarnam, né? Todos reencarnam, alguns compulsoriamente, né? Então, por lei, existe isso. Então, transcende o ato de reencarnar-se por lei, pois isso todos vão fazer, mas é, antes de tudo, nascer do Espírito, ou, como diz Paulo, renovar pela transformação da vossa mente, e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade da verdade. Ele fala isso em Efésios. Não é o simples ato de defender o ideal cristão, mas o de entregar-se de tal modo ao Cristo que nos tornamos capazes de viver uma vida nova. Esse é o compromisso íntimo daquele que adota o Evangelho como instrumento educativo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Este talvez seja um dos mais belos versículos dessa carta. Nele, Paulo resume todo o objetivo deste iluminado texto. A universalidade da mensagem de Jesus e a liberdade oriunda da compreensão desta. A partir desse versículo fica decretado para todos, principalmente para nós, que já nos compreendemos cristãos, o fim da intolerância religiosa. Está tão em moda ultimamente, né? Em Cristo somos um, pois o amor unifica, nos faz criaturas de um só Criador. Dessa forma, questiona ele aos judaizantes daquele tempo e aos intolerantes deste, por que nos apegarmos à letra que escraviza, aos dogmas que dividem, aos ritos que exteriorizam, quando temos o Espírito que liberta, a fé que unifica, a essência que nos conduz ao âmago do entendimento, que é a verdade a nos fazer livres. E, para finalizar, e se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Paulo volta a tocar em tema já comentado para concluir o seu pensamento. Ele volta em Abraão, né? Cristo é a descendência de Abraão. Nele se realiza a promessa, ou seja, o Espírito
torna-se um com Deus, através de sua cristificação, que é deixar que sua luz íntima, que é a centelha do Criador, se resplandeça em toda a totalidade. Muitos de nós nos vangloriamos do nosso conhecimento espírita. É preciso que compreendamos que conhecer é sim necessário e até um bom avanço. Todavia, importa-nos saber que é preciso cuidar do mais importante, que é a nossa iluminação espiritual, sem a qual não poderemos adentrar nos terrenos do reino, nos terrenos do reino. E finalizamos o capítulo 3. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tá tudo muito bom, Valdete. Comentário aí seria até só para ser redundante. Está tão claro a gente lendo e você falando, a gente vai lembrando que já aprendeu, que conhece um pouquinho, mínimo que seja, fica mais fácil a compreensão. Isso vem a fortalecer os nossos pensamentos, fortalecer as nossas atitudes perante a vida. Assim, acho interessante a gente seguir a leitura junto com a sua voz transmitindo. Fica, parece que gravado um pouco mais na nossa mente, e que está o caminho, né? Você está apenas iluminando o caminho que já existe, que está apagado para nós. Você trazendo essas lições, é como se tivesse uma lanterninha de cinema, você lembra? Aquele lanterninha, para deixar a gente sentar nas cadeiras. A gente já viu, já conhece, mas às vezes fica meio esquecido. Então, quando você traz esses textos, pelo menos para mim, eu fico assim, matutando comigo, tipo, puxa, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Até a impressão que já vivia essas épocas. Isso parece que venha, assim como a clarear um pouco mais na minha mente. E eu fico satisfeito. Muito obrigado por essas palavras que você está falando. Eu que agradeço, meu querido, você está testemunhando aí dessa forma. Bom, então se ninguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente encerra por aqui. E aí, a semana que vem, a gente inicia a revisão do capítulo 4. Não sei se a gente termina na próxima semana, mas em seguida a gente já prossegue com o capítulo 5 aí, entrando num assunto novo para a gente, né? Certo? Tudo bem? Então, vou encerrar aqui por hoje, agradecendo aí as colaborações, que foram muito preciosas. E se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta, recordando o capítulo 4 da Carta aos Gálatas. Então, fiquem com Deus. Até a próxima semana.